Amém, queridos. Bom dia, graça e paz. Último domingo do ano, último culto do ano, e graças a Deus que nós estamos aqui. Mesmo em menor número, muitos estão viajando, mas nós estamos aqui. E hoje a gente ouviu 26 vezes no Salmo: o amor dura para sempre. E mais 2 no cântico. 28 para a gente não esquecer de que o amor dele, ou a misericórdia dele, dura para sempre. Talvez essa seja uma das boas lições que a gente pode levar para a nossa casa hoje, né? De que o amor, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Queridos, vamos orar. Eu queria que você já deixasse a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 13, que é o texto de estudo dessa manhã. Você está percebendo que a gente está iniciando a mensagem um pouco mais cedo, é de propósito, você vai saber depois. Mas eu acho que a gente pode começar orando, agradecendo a Deus por esse tempo precioso que a gente pode ter de estar aqui na igreja, junto dos nossos irmãos, para ouvir a palavra mais uma vez, em mais um domingo, nesse último domingo do ano. Deus, nós nos alegramos em Ti, Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio, Deus, de estarmos aqui, de podermos livremente cultuarmos ao Senhor. Embora o mundo esteja ruindo, embora as coisas ao nosso redor sempre parecem estar piores, nós estamos aqui e podemos dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Nós te louvamos por isso, meu Deus, e o nosso coração se alegra em Ti. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, fala ao nosso coração nessa manhã. Que a Tua palavra encontre lugar, nos encorajando, nos exortando, nos levando a crescer. Tudo para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. É muito comum nessa época do ano a gente fazer resoluções, né, para o ano que vem. As pessoas sempre falam, né? Puxa, ano que vem eu vou fazer tal coisa. Ano que vem eu vou iniciar uma nova coisa. O ano que vem eu vou fazer mais exercício. Ano que vem eu vou emagrecer. Ano que vem... E a lista é grande, né? Eu fui fazer uma pesquisa sobre essas resoluções. E as resoluções mais comuns de que todo mundo faz, tem uma ordem, das que são mais frequentes nas listas das pessoas. A primeira delas, a primeira coisa, alguém arrisca um palpite qual seja ou não? Emagrecer. A primeira delas. Eu acho que esse deve ser o objetivo da maioria das pessoas, quando termina um ano e começa um outro. Por quê? Porque normalmente a gente chuta o balde no final do ano, né? A gente come para valer. E até é duro, porque é tanto desperdício, não é verdade? A gente percebeu nesses dias de Natal o quanto de desperdício de comida a gente faz. É impressionante. Logo em seguida de perder peso, é praticar exercícios. Todo mundo inicia o ano querendo falar: agora eu começo uma academia, eu começo a fazer exercícios, né? Terceiro lugar é parar de fumar. Acho que todo mundo que fuma tem um sonho do ano que vem parar de fumar, né? Diminuir a bebida é o próximo. Economizar mais dinheiro. Quitar ou não fazer mais dívidas. Viajar com mais frequência. Fazer algum trabalho voluntário. Aprender algo novo. E por último, os 10 mais, passar mais tempo com a família.
acho que é inevitável que talvez aqui alguns de nós, alguns desses itens estejam na nossa lista. Isso é inevitável. E mesmo que a gente não seja desse tipo de que faz lista de resoluções, alguma coisa passa pela nossa cabeça de que ano que vem eu vou fazer. É ou não é? Ou é só comigo? Porque essa semana eu me peguei pensando, eu acho que ano que vem eu vou fazer tal coisa. Não vou revelar o que é, porque está dentro dessa lista aqui. Os entendedores entenderão, né? Mas isso é inevitável. Todos nós fazemos resoluções, né? Mas será que um item mais importante do que todos esses aqui entraria na nossa lista como talvez ter mais intimidade com Deus? Ou se envolver mais na família, na comunidade onde nós estamos inseridos? Será que essas coisas seriam itens das nossas resoluções em que a gente diria, puxa, esse ano eu até fiz, eu até tive comunhão com Deus, eu já até tive comunhão com a minha igreja, com a minha comunidade, eu me envolvi mais, mas ano que vem eu quero mais. Eu não estou satisfeito com aquilo que eu já fiz, então eu quero mais. Talvez as outras coisas possam ser consequência disso, de uma comunhão maior com Deus, de uma intimidade maior com Ele. Mas uma coisa é fato, e de uma coisa eu tenho absoluta certeza: se tem uma coisa que eu e você precisamos colocar como resolução, não só para o ano que vem, mas para os momentos seguintes da nossa vida, por daqui a pouco, para o segundo depois, é arrependimento. Arrependimento da nossa improdutividade no reino de Deus. Arrependimento da nossa arrogância de viver como se nós não precisássemos de Deus. E arrependimento da hipocrisia de viver parecendo quem nós não somos. Eu acho que isso é necessário e é urgente, não para o ano que vem, porque para o ano que vem ainda falta uma semana, mas é para o agora, para já. Então, nesse texto aqui de Lucas 13, eu quero que você deixe aberto aí, a partir do versículo 6, que é o texto que eu quero ler com você agora. Jesus nos traz uma advertência ao arrependimento e também uma oportunidade da gente fazer diferente. Então, leia comigo Lucas capítulo 13, verso 6 ao verso 9, que diz assim: Então, Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro: Eu esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixa mais 1 ano e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Jesus está dizendo isso aqui depois de que algumas pessoas, os seus ouvintes, começaram a questionar, e você vê isso do versículo 1 até o versículo 5, sobre a morte de alguns judeus por Pilatos, em algum ritual que ele fez. E Jesus também diz a respeito de um acidente que houve na Torre de Siloé, que matou 18 pessoas. E o questionamento deles era: puxa, esses caras deviam ser muito pecadores para morrer desse jeito com Pilatos, né? E Jesus diz para eles, no versículo 5, ele diz assim: não é assim. Eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. E aí ele conta essa parábola que a gente acabou de ler. Então esse contexto nos mostra que essas pessoas questionavam Jesus sobre essas mortes.
pois havia essa ideia equivocada de que mortes assim estavam ligadas a grandes pecados. Então, se há uma tragédia, é porque alguém pecou muito. Só que Jesus refuta isso e ele diz que essa desgraça dos outros não pode ser motivo de orgulho nem de julgamento. Porque às vezes esses judeus olhavam para essas desgraças dos outros e diziam: puxa, ainda bem que ele não sou eu. Eu lembro de um filme que assisti, um filme de guerra, em que os soldados lamentavam a morte de um dos companheiros e cada um dizia uma palavra. Oxe, ele era isso, ele era aquilo, de homenagem. E quando chega em um dos soldados, esse soldado olha para o defunto e diz assim: antes ele do que eu. Então é mais ou menos isso. Antes eles do que eu. Mas o que Jesus está dizendo aqui, que isso serve de advertência para aquele que só sabe criticar. O Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: devemos olhar para os desastres da vida, como terremotos, assaltos, sequestros, assassinatos, falência, enfermidade, desastres, como um constante chamado de Deus ao arrependimento. Conforme Amós 4, 6 a 12, diz que Deus mandou fome, seca, pragas, doenças, guerra, terremoto, contudo não vos convertestes, diz o Senhor. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. O mais estranho é que sempre nós estamos mais preocupados com o destino dos outros do que com a nossa própria condição em Deus. Não é comum a gente, quando ouve alguma coisa interessante no culto ou na mensagem, ou algum post que a gente lê na internet, a gente pensa: puxa, fulano podia estar vendo isso aqui, ou fulano podia estar ouvindo, ou ciclano podia estar aqui hoje para ouvir isso. É ou não é comum isso? Ou é só comigo? Obrigado, acho que é só comigo, hein? A parábola, meus irmãos, serve para explicar a necessidade urgente, minha e sua, de arrependimento. É para dizer que eu e você ainda temos uma chance diante de Deus, e Deus ainda está disposto a investir em mim e em você. Nós contamos com a bondade de Deus, sim, é verdade. Mas nós não devemos esquecer de que Ele é justo. E isso deveria trazer temor no nosso coração. A figura da figueira sempre é relacionada com a nação de Israel, mas é também igualmente relacionada a qualquer indivíduo, como eu e você. Então, nessa parábola, a figueira sou eu e você. Então vamos lá. O que a gente pode aprender com essa parábola de Jesus? A primeira coisa: Deus exige de mim, de você, fruto e não folhas, vida e não palavras. Ele diz assim: fui várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Tem muita figueira bonita por aí, gente, vistosa, com bastante folha, que de longe você olha assim e fala: puxa, ali tem fruta, hein? Pode ter certeza de que você vai encontrar fruta ali, porque é muito vistosa, muito bonita. Mas quando você chega perto e começa a olhar entre as folhas, você não encontra nada. Isso é lamentável. Deus não se satisfaz com aparência, com fachada, com beleza exterior. Deus quer fruto. Doutrina sem vida, fé sem obra, palavra sem prática, não agradam a Deus. É muito fácil você falar a respeito de Deus e das coisas de Deus, mas não vivê-las.
É muito fácil você parecer ser alguém cheio de Deus, mas na verdade é cheio de si mesmo. E isso não agrada a Deus. Porque Deus tem o direito de esperar de mim, de você, frutos. Que sejam produzidos frutos. Porque afinal de contas foi Ele quem nos fez, foi Ele quem nos trouxe até aqui e foi Ele quem nos salvou. Então é direito dele exigir frutos de mim e de você. O que mais tem é figueira cheia de folha, mas sem nada de fruto. E cá entre nós aqui, se a gente lembrar de Gênesis, folha de figueira só serve para tampar a vergonha do pecado. Não é? Então, quando você produz muita folha, mas nada de fruto, pode ter certeza que alguma coisa ela vai esconder. Primeiro, obviamente, a falta de fruto. E segundo, a vergonha do pecado. Mateus 7, 21 a 27, fala dessas figueiras cheias de folhas somente, mas que não produz nada. Ele diz assim: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre a rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não pratica é tão tolo como uma pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com um grande estrondo. Eu acho essas palavras de Jesus tão duras, mas duras quando eu não pratico nada do que eu conheço da sua palavra ou que eu ouço da sua palavra. E de novo, é muito fácil para mim pensar num monte de gente que se encaixa nisso daqui. Quando eu ouço essa palavra sobre Jesus, pensar em pessoas que ouvem, que conhecem a palavra, mas não praticam. É muito fácil para mim apontar o dedo e dizer: aquele. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com isso aqui que Jesus disse. Mas pensa um pouco comigo. Quais frutos o Senhor encontraria em mim e em você, ó figueira? Quais frutos o Senhor, ao mover as folhas, encontraria em nós? Agora, nesse instante. Porém, João 15 nos dá a receita para sermos produtivos, que é permanecer nele. Se eu e você olharmos cuidadosamente João capítulo 15, todo, nós vamos ter ali a receita básica e simples de como produzir fruto. Permanecer ligado à videira, que é Cristo. Permanecer conectado a Ele. Permanecer. A segunda coisa que eu e você podemos aprender é que Deus é longânimo na espera de frutos de arrependimento. Ele espera. O texto diz que esse homem, que é Deus, disse ao jardineiro que ele esperou 3 anos para que a figueira desse fruto, até que ele resolveu cortar.
essa demora no juízo não significa indiferença de Deus. Não é que Deus olha para a figueira e para mim e para você, e já que não deu fruto, tudo bem. Amanhã eu passo. Né? Amanhã eu passo. Ano que vem, talvez esteja na lista de resoluções de Deus. Ano que vem, eu vou encontrar fruto nessa pessoa. Né? Não significa indiferença dele, mas é longanimidade, é esperança de haver fruto de arrependimento em nós. Existia um problema com os ouvintes de Jesus aqui, porque eles achavam que simplesmente por serem da linhagem de Abraão estava tudo certo. Eles já estavam salvos. Eles já tinham salvação. João Batista já dizia em Lucas 3,8 o seguinte: provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros, estamos a salvo porque somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Existe um problema com o evangélico também, que ele acha que por ser batista, ou ser presbiteriano, ou ser assembleiano, ou seja lá o que for, está tudo certo. E de que ele já está salvo, seguro do juízo de Deus por conta disso. Tem muita gente batendo no peito por ser batista, por ser do Deus é amor, por ser da congregação cristã, achando que isso traz segurança, achando que isso representa salvação, achando que isso paga o seu ticket de entrada no reino de Deus. Engano. Às vezes nós achamos que a nossa improdutividade sempre é tolerada por Deus, porque, afinal de contas, Ele é um Deus de amor. Porque está escrito lá, Salmo 86:15 diz assim: mas tu, Senhor, és Deus de compaixão e misericórdia, lento para irar-se, cheio de amor e fidelidade. Olha que afago. E é verdade, porque está escrito. Mas não se esqueça que há um outro lado de Deus, que Hebreus relata para mim e para você. Hebreus 12, 28 a 29 diz assim: uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agradecidos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Uma figueira improdutiva somente ocupa espaço no pomar. E o que dizer de um crente sem frutos? Na versão King James desse versículo, está escrito assim: para que ela ainda está ocupando inutilmente a boa terra. É uma figueira que está plantada em solo fértil. Assim como eu e você estamos plantados em solo fértil. O Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: a inoperância e esterilidade são uma negação da fé. Olha isso. São uma negação da fé que nós professamos. Por que eu sou crente? Por que eu venho à igreja? O que Deus espera de mim? Quando eu não dou fruto, eu ocupo o lugar inutilmente. Quando a figueira não tem fruto, ela frustra o dono que fez nela um grande investimento. Quando a figueira não tem fruto, ela mente, porque ela tem folha, e é sinal de fruto. Quando a figueira não tem fruto, as pessoas passam fome perto dela. E quando a figueira não tem fruto, ela frustra o seu propósito de dar glória a Deus. Cedo ou tarde, meus irmãos, o machado cairá sobre a raiz da vida inútil.
em que faltou o enxerto da nova vida em Cristo. Lucas 3,9 nos diz que agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Aí você fala assim, nossa, Rogério, que pesado esses negócios que você está falando aí, hein? Puxa vida, último dia do ano, último culto, depois do Natal, Ano Novo, a gente esperando, assim, podia dar uma palavra mais motivadora, não? Uma coisa assim mais animadora, porque tá pesadão, assim, ó. Eu estou vendo o rostinho de você, assim, tipo assim, puxa, que hora que acaba mesmo? Mas o Evangelho da Graça, meus irmãos, nos oferece uma segunda oportunidade. Hoje pode ser um dia de acerto, o dia de restauração, o dia de uma boa resolução de fim de ano para mim e para você. Assim como para o filho pródigo houve a chance de retornar para casa, assim como para Pedro foi-lhe restaurada a dignidade e o perdão pela queda de negar Jesus. Existe uma segunda chance para aquele que está caído, para aquele que está seco, para aquele que está vazio e para aquele sem fruto. O jardineiro é Jesus. E Ele intercede por mim, por você. Jesus, em primeiro lugar, conhece as nossas limitações. Ele sabe exatamente por que eu não produzo fruto. E Ele sempre está disposto a cuidar de nós. Somente um Deus amoroso como Jesus, para interceder por nós e dizer, Senhor, deixa mais um ano. Eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar e eu vou adubar para que ele produza fruto. Jesus, ele diz que cuida da árvore. Em outras versões, ele diz que vai escavar ao redor dela. E isso às vezes dói, machuca, corta algumas raízes que estão ligadas a coisas que não prestam. Às vezes o tratamento de Deus é exatamente esse, de alguém que pega uma pá e corta algumas raízes mesmo, e escava de lado e tira algumas ervas daninhas, e isso muitas vezes causa incômodo. Isso muitas vezes incomoda e machuca, ao ponto de que a gente fica irritado até, imaginando, Deus, por que isso? Por que isso está acontecendo? Mas na verdade é o jardineiro escavando ao redor, preparando as raízes, adubando, para que frutos sejam gerados. Jesus aduba a árvore, Ele revitaliza as nossas raízes através da sua palavra, através da oração, através da comunhão com os nossos irmãos, do testemunho que nós ouvimos todos os dias. Meus irmãos, quer maior testemunho do que acompanhar no relógio de oração as notícias do nosso irmão Valdecir, que nesse final de semana saiu da UTI depois de não sei quanto tempo, mais de 2 meses lá, e por duas vezes, nós intercedemos pela vida dele, porque achávamos que ia perdê-la. Por 2 vezes a irmã me ligou, Rogério, ora, porque o Valdecir está muito mal. Esses testemunhos enriquecem a nossa vida espiritual, fortalecem a nossa fé, e o entendimento de que Cristo Jesus está conosco. E essas coisas é o jardineiro trabalhando ao redor dessa figueira, que é indivíduo, mas também é essa comunidade. Como é bom poder ler a cada dia um relato de melhora ali, a cada dia um testemunho de cura, a cada dia um livramento.
E por isso, faz tempo que eu não faço isso, eu quero encorajar você a colocar uma das suas resoluções do próximo ano, a estar conosco nesse relógio de oração, a estar conosco no nosso culto de oração às quintas-feiras. Porque faz toda a diferença quando a igreja para e ora uns com os outros. É bom quando a gente ouve testemunhos dizendo, olha, Deus me livrou, olha, Deus curou, olha, Deus agiu. Não despreze, meus irmãos, esses recursos que Deus nos dá, esses adubos, para que eu e você possamos continuar produzindo. Isso requer submissão a Cristo, para deixar que Ele faça conosco o que precisa ser feito. Sabe, irmãos, nós vivemos um ano difícil. 2021 foi um ano muito difícil, de grandes desafios, de grandes lutas. Mas eu creio muito, muito mesmo, que Deus está dando uma oportunidade para nós sermos igreja de verdade. Uma igreja contextualizada, alegre nos seus cultos, rica no ensino bíblico, com profundo interesse em alcançar as pessoas aqui e além-mar, no âmbito do relacionamento dos seus membros. Essa é a nossa visão. A visão que está lá nos nossos documentos. É isso que nós queremos ser como igreja, mas isso só é possível se antes nós sermos aquela igreja ali, que é dedicada de coração à palavra de Deus, que é dedicada de coração à comunhão, dedicada de coração ao partir do pão e dedicada de coração à oração. Se nós formos aquela igreja, nós seremos essa daqui. Não tenha dúvida disso. E pode ser o ano mais difícil que for, as provações mais terríveis que forem, mas é porque o jardineiro Jesus está trabalhando em nós, para que nós possamos dar fruto. Eu e você, meus irmãos, somos desafiados a produzir fruto nesse próximo ano. Jesus está disposto a cuidar e cultivar de nós, para que isso seja possível. Então, vai de nós, vai de mim e de você, nos submeter a produzir no pomar onde nós fomos plantados. Se Deus te plantou nesse pomar chamado Igreja Batista Catuaí, você é convidado a produzir. Porque o Senhor espera não ver folhas somente, mas frutos. E a parábola termina dessa forma, né? A parábola termina dizendo, se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Ela termina sem conclusão. Nós não sabemos como que foi o ano seguinte dessa figueira. Assim como a gente não sabe como vai ser 2022. Mas de uma coisa nós sabemos, que é de como esse ano poderá ser, se eu e você nos submetermos ao cuidado de Jesus, para que a gente seja produtivo no pomar onde eu e você estamos plantados. Amém, queridos? Como eu disse para vocês, a gente mudou um pouco a ordem. Hoje é o 4º domingo do mês, domingo de oração. E eu queria terminar esse culto orando. Eu queria chamar a Hélida aqui. A Hélida vai nos dirigir em oração. Eu queria finalizar com esse tempo de oração. Depois nós vamos ter mais um cântico. E eu encerro esse último culto do ano. Hélida. Pega o vermelho. Isso. Vamos orar, irmãos.
Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor nos ama tanto, o Senhor mandou Jesus para nos salvar, o Senhor não apenas falou que nos ama, mas o Senhor praticou esse amor da maior e melhor e mais profunda maneira que poderia haver, vindo à terra, nascendo como um bebê, se fazendo humano, pequeno, para nos salvar, para nos redimir, para nos lavar. O Senhor nos comprou e nós te bendizemos porque o Senhor nos salvou eternamente da condenação eterna, do pecado, de Satanás, de nós mesmos, do sistema, tantas coisas. Nós te somos gratos, Pai, por tão grande salvação. Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Nós somos tão pequenos, tão limitados. Ainda assim, o Senhor olha para nós e nos ama. O Senhor se importa com cada coisa da nossa vida. Nós te bendizemos, Pai, te agradecemos de todo o nosso coração. Te agradecemos por este ano, por tudo que vivemos, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor é o dono das nossas vidas e é muito bom saber disso. Senhor, nós queremos te agradar, nós te somos gratos, mas queremos com a nossa prática te agradar, Senhor. Não queremos ter apenas folhas, não queremos ter apenas palavras bonitas, nós queremos te agradar com o nosso ser, de dentro para fora, começar, que possamos, ó Deus, nos submeter ao trabalhar do teu Espírito no nosso coração, através da leitura da tua palavra, da oração, da comunhão com os irmãos, que possamos nos submeter a ti, Senhor. Quantas vezes o Senhor nos fala, quantas vezes o Senhor nos toca, quantas vezes o Senhor nos exorta, nos dando tempo, porque o Senhor é paciente para conosco. Senhor, nós queremos nos submeter à tua vontade, nós queremos nos submeter ao trabalhar do teu Espírito e à tua vontade. Quando as tentações vêm, quando as provações vêm, quando queremos responder com a carne, nós queremos parar, reconhecer o pecado da nossa carne e nos submeter à tua vontade em qualquer que seja a situação. Perguntar a ti, observar na tua palavra, ouvir a voz dos irmãos da tua igreja, reconhecendo a tua vontade, a tua palavra e nos submetendo a ela. Capacita-nos, ó Pai, a nos submetermos, a baixarmos o nosso ego e vivermos a vida que Jesus Cristo conquistou para nós naquela cruz. Vida eterna, vida abundante. Não essa vida carnal, que sempre traz pecado, do qual nos envergonhamos, do qual nos entristecemos depois, porque a colheita do pecado nunca é boa, nunca será. Oh Deus, ajuda-nos, Pai. Queremos te agradar, porque te amamos. E tu és digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa dedicação, toda a nossa vida, porque o Senhor nos salvou, e o Senhor nos deu essa vida abundante em Cristo Jesus. Não há outro que tenha as palavras de vida eterna, não há outro que pode nos fazer nascer de novo, pelo teu Espírito Santo, só o Senhor, e nós somos gratos imensamente por essa vida nova que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário, porque o Senhor nos amou e nos ama. Senhor Deus, ajuda-nos, que das nossas listas de prioridades, de conquistas para o ano que vem, tenhamos lá. Tem mais intimidade contigo, a começar de mim, Senhor. Que eu me interesse por isso, que eu queira de coração, que nós queiramos de coração, gastar mais tempo lendo a tua palavra, estudando essa palavra eterna, orando, tendo comunhão com os irmãos, servindo os irmãos uns aos outros, tanto aqui nessa igreja, como nos nossos dias, dia a dia, na nossa semana, servindo em amor os irmãos. Senhor Deus, queremos produzir frutos que te agradem, porque
É para isso que é a nossa vida. Tudo mais vai passar, mas a tua palavra é eterna. E nós te agradecemos, porque o Senhor é esse Deus amado, maravilhoso, digno de toda honra, de toda glória. Produz, Senhor, os frutos, através do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, frutos de justiça, frutos de Ti mesmo, frutos do Teu amor, frutos da Tua graça, e que esses frutos possam abençoar as pessoas à nossa volta. Quem come do fruto da árvore não é a árvore, é o outro. Senhor Deus, e nós te agradecemos, porque o Senhor faz essas coisas lindas na nossa vida. O Senhor é poderoso, o Senhor é fiel para nos moldar, para nos transformar e fazermos experimentar o melhor de Ti, aqui já nessa terra, porque Tua vontade é que produzamos fruto, e a Tua vontade, a Tua palavra diz, é boa, é perfeita e agradável, e nós queremos viver a Tua vontade. Confiamos em Ti, confiamos no Teu amor. Oramos agradecidos como igreja, como Teu povo, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Feche teus olhos. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado pela Tua palavra cantada e pregada. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, a Tua própria palavra e Teu amor para conosco. Que em nome de Jesus, Deus, nós possamos, de fato e de verdade, Senhor, permitirmos, deixarmos que o Espírito Santo guie a nossa vida, e de que Jesus possa cuidar e cultivar em nós. Porque o objetivo, Senhor, e a finalidade e o nosso desejo é produzir frutos que agradem ao Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, nos envolva a cada dia na certeza de que estamos plantados em terra fértil, sabendo que esse amor cuida de nós. Que a graça de Jesus a cada dia nos atraia a Ti, de modo que nenhuma das resoluções, nenhum dos desejos e planos que temos para o ano que vem sejam maiores do que estar perto do Senhor. Amém. E que a comunhão do Espírito Santo nos faça, Senhor, cada vez mais ter comunhão com o nosso corpo, com a nossa família, com a nossa igreja, fazendo-nos desejar a cada dia nos envolver mais uns com os outros, por amor de Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você, uma ótima semana, um ótimo domingo, que você tenha um momento com a família especial na virada de ano. E se Deus quiser, ano que vem, dia 2 de janeiro, a gente estará aqui de novo juntos. Amém?